Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo nós estamos começando o nosso estudo bíblico da série Pessoas como Nós. E hoje, nessa 8ª lição que estamos refletindo, o nosso tema é Gideão, o malhador de trigo. Que será que um malhador de trigo tem para nos ensinar em 2025? Nosso texto básico está no livro de Juízes 6, de 1 a 9, daqui a pouquinho nós vamos ler esse texto, e eu quero convidar você para estar conosco todo esse período em que nós vamos refletir sobre a palavra de Deus e de uma pessoa tão especial quanto Gideão, ao mesmo tempo em que vamos conferir que essa pessoa especial era tão simples e comum como nós mesmos. Eu quero te convidar a orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo. Divulgue nosso vídeo, convide outras pessoas. Ele vai ficar gravado aqui para você ver em outro horário, rever ou compartilhar com outras pessoas para ver o vídeo em outro momento, no momento mais adequado para cada um. Mas que Deus possa abençoar aqueles que acessam estes estudos bíblicos com a profundidade da palavra de Deus, com a unção do seu esclarecimento, da sua sabedoria sobre cada um de nós. Vamos pedir isso a Ele? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse momento tão especial, muito obrigado pela oportunidade e a liberdade de estudarmos a palavra de Deus. Que o Senhor se manifeste, que o Senhor se revele, que o Senhor esclareça cada mente aqui conectada para estudar a Tua palavra e que o Senhor nos fale através da maravilhosa experiência de Gideão. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Antes de mais nada, irmãos, queria justificar o que acontece muitas vezes com nossos vídeos. Nós fazemos um vídeo caseiro, nós não temos estúdios, a nossa limitação é grande e por isso muitas vezes nós captamos ruídos. Aqui no meu prédio estão em obras, aqui no meu vizinho vem muitos pássaros. Então eu quero pedir desde já as desculpas pelas intervenções externas, que acontecem aqui no nosso vídeo. Relevem, por favor, e fiquem com a mensagem que é mais importante. Queridos, o que seria um malhador de trigo? O trigo, que muitos conhecem hoje, vem dentro de um saco plástico, em forma de uma farinha branca pronta para o consumo. Às vezes já vem até com fermento, para a nossa facilidade, nós donos de casa, confeiteiros, padeiros, etc. Mas o que vinha a ser o trigo? Como seria o processo do trigo na época de Gideão? O trigo era plantado, colhido na época devida e malhado. A malhação do trigo era uma batida daqueles ramos de trigo para que soltassem as cascas, e a semente fosse liberada. Então, queridos, isso era feito num terreno aberto para que o vento passasse e levasse as cascas, da palha do trigo, e depois ele era peneirado para que pudesse sair a palha mais fina, que não ficou perceptível aos olhos do ceifeiro. Então, isso era feito tranquilamente nos quintais, nos terrenos das propriedades. Mas quanto a Gideão, eles estavam vivendo um período de perseguição dos povos midianitas. Vamos localizar isso um pouquinho na história que nós vimos contando desde outros domingos. O povo de Israel, que era o povo hebreu, caminhante do deserto, agora
se apropria, né, da terra prometida, divide as suas tribos, começa a plantar e a colher, não é mais um povo nômade, é um povo que agora tem habitação fixa, e ali então, apesar de estar em sua terra prometida pelo Senhor, ocasionalmente eles são invadidos, né, pelos povos, ou povos que ali habitavam, ou povos vizinhos, e quase sempre, né, isso acontecia quando esse povo deixava a presença de Deus, deixava a palavra de Deus, deixava de cumprir o que Deus tinha orientado para eles. Então Gideão está vivendo na época dos juízes. A Bíblia chama de período de juízes, né? Quando o povo de Israel, os hebreus já instalados em Canaã, são agora governados por pessoas do povo que Deus levanta periodicamente para liderá-los, seja numa batalha, seja nas dificuldades do dia a dia. Então, Gideão é o 6º juiz levantado por Deus, e nós vamos ver como que isso acontece, esse chamado, nós vamos ver ainda nessa lição. Mas o último juiz antes de Gideão foi uma mulher, a Débora. E é uma história maravilhosa que nós podemos ver num outro estudo, né? Débora foi juíza em Israel, e depois de Débora, a terra viveu em paz 40 anos, até Deus levantar agora Gideão. Então, nós vamos conhecer um pouco essa história através do livro de Juízes, através do texto básico que nós vamos ler agora. E eu vou te pedir que você releia esse texto e, preferencialmente, releia todo o livro de Juízes para você se lembrar desses detalhes que nós vamos comentar aqui hoje, ou se inteirar de outros que nós não vamos comentar. Então, eu te convido para ler o texto básico que se encontra em Juízes, no capítulo 6, de 1 a 9, leiamos. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Aqui o Senhor falando das coisas antigas, né, que ele tinha feito desde que os tirou da terra do Egito, com mão poderosa, com feitos poderosos, e dizendo que está ouvindo o seu clamor, né, e que vai livrá-los. E isso acontecerá através das mãos de Gideão. Para isso nós vamos ver como o Senhor se refere a Gideão no nosso versículo-chave de Juízes 6:14. Então se virou o Senhor para ele, Gideão, e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Que Deus possa nos abençoar no estudo desta palavra. Amém. Gideão viveu entre 1390 a 1030 a.C., durante o período dos juízes, como eu disse. Os hebreus enfrentaram grandes dificuldades após retornar ao Egito. E ali, depois de muitas experiências com o Senhor, muitas lutas, nós vimos a história de Caleb no domingo passado, a nação, o local foi conquistado pelos hebreus. Canaã foi conquistado pelos hebreus, cumprindo a promessa de Deus que tinha uma terra para eles, que muitas vezes eles vão se referir como terra prometida.
E ali, então, o país foi palco de muitos conflitos entre as grandes potências orientais e os israelitas. Os israelitas viviam em tribos distribuídos pela terra e em tempos de guerra eles eram liderados por heróis tribais, os juízes. Né? As tribos eram convocadas para se defenderem. E Gideão, então, será um juiz, como eu disse, que aparece no livro de Juízes, no número 6, né, da lista dos juízes. A Bíblia diz que ele é filho de Joás, abiesrita, da tribo de Manassés. Para quem se lembra, né? Manassés é o filho de José do Egito, um dos filhos. E Gideão é descendente legítimo de José pela linhagem de Manassés. Isso não significa que Gideão será uma pessoa rica, uma pessoa que herdou aqueles bens, né, que José teve quando foi lá o segundo após Faraó no Egito. Não, pelo contrário, Gideão será uma pessoa bem pobre, né? E essa história começa quando Gideão está malhando trigo no lagar. Irmãos, essa expressão muitas vezes passa despercebida para as pessoas, mas o que está acontecendo ali é que os midianitas estão rodeando a terra, estão se acampando e tomando os bens dos israelitas. Até as plantações, o que eles iam comer, eram saqueados. Então, ali num lugar que era reservado para pisar uvas e fazer o vinho, é que Gideão vai malhar o trigo. Agora, não mais num local aberto, às escondidas, para proteger a sua colheita. Né? E que situação de dificuldade malhar o trigo num lagar, num lugar que era construído para que se fizesse uva, para que se fizesse vinho, para que se pisasse as uvas. E ele está ali quando um anjo do Senhor lhe aparece, convocando para libertar os israelitas. Malhar o trigo, como eu disse, é um processo de separação dos grãos da palha. E é um trabalho essencial para que eles pudessem se alimentar. Então, a Gideão está fazendo um trabalho manual ali, difícil, provavelmente sem fazer muito barulho, né, para que eles pudessem ter o que comer. Quando esse anjo do Senhor encontra Gideão e lhe diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Essa saudação de Gideão me lembra um pouco a saudação do anjo para Maria, quando ele diz, né, que ela é agraciada e ela fica muito assustada e se perguntando o que queria dizer essa saudação. Né? E o anjo do Senhor diz a Gideão: o Senhor é contigo, homem valoroso. Então, queridos, Gideão, ele fica surpreso com essa saudação. E quando o Senhor diz que quer usá-lo na libertação do seu povo, ele vai se encolher todo. Né? Ele diz que a tribo dele é das menores, que a família dele é das mais insignificantes e que ele é dos mais pobres da família. Por que Deus vai procurar um homem como ele para fazer esta obra? Muito interessante notar, então, o chamado de Gideão por Deus. Né? Gideão foi chamado por Deus e nós vamos ver que, invariavelmente, na história de Deus com seu povo, ele não chama desocupados. As pessoas a quem o Senhor chama são homens trabalhadores e ocupados, e esses homens sempre estiveram na mira de Deus. Olha para vocês verem, o Pedro estava pescando quando Jesus o chamou. Amós, um profeta do Antigo Testamento, que nós já estudamos sobre ele, estava no campo atrás de uma boiada, né, quando Deus o chama. Levi, que depois passa a ser tratado de Mateus, está numa coletoria. Paulo está muito ocupado, né, em perseguição lá aos judeus que ele considerava rebeldes. Então, assim, com Gideão não foi diferente. Ele estava muito ocupado, fazendo um trabalho difícil e adaptado às circunstâncias, quando Deus o chamou para uma urgente e diferente missão. Que tempos difíceis ele estava atravessando. Como eu disse, né, eram tempos dos juízes. E o inimigo descia em bandos e os amedrontavam, saqueavam tudo que podiam, caíam sobre os cereais, os rebanhos, os jumentos. Os hebreus ficavam cada vez mais enfraquecidos. Gideão, no entanto, tinha grandes qualidades. Nós vamos perceber que ele era
obviamente, trabalhador, que ele malhava o trigo para manter a sua família. Ele era precavido, escondeu o produto dos saqueadores, procurou um lugar secreto, e a Bíblia diz que eles muitas vezes tinham cavernas nas montanhas. Ele era humilde, quando ele confessa para o anjo: a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Ele era prudente, nós vamos ver daqui a pouco como que Deus o leva, né, a fazer uma investigação, ver tudo primeiro, e isso é uma qualidade dele. E ele era sincero e temente a Deus. Então, quando esse anjo lhe aparece, ele quer ter certeza que ele está conversando ali com um emissário de Deus. E ele fala: espera aqui que eu vou fazer uma oferenda, e se for de Deus, você vai me confirmar, né? E ali ele entra para dentro da casa dele. Vocês vão ver durante a história que ele prepara uma espécie de jantar, uma ceia, né, com um cabrito assado e oferendas gostosas, e leva lá fora. O anjo está lá esperando, né? E quando ele chega com essas oferendas, o anjo toca nelas, e ali o fogo de Deus consome esse holocausto. Então Gideão tem a certeza, né, de que Deus está falando com ele para ele realizar esta missão. E a comissão dele foi: vai nessa tua força e livra Israel dos midianitas. É eu que estou te mandando. Era uma situação nacional, não era só ali a tribo de Manassés, né? A ação era necessária, urgente, e o chamado era uma ordem divina, agora confirmada, né? Não era para ser discutida, mas para ser cumprida. Vamos abrir um parênteses aqui, irmãos. Quantas vezes, né, Deus já não nos chamou para algum trabalho, e qual foi a nossa resposta? Às vezes, talvez em grande parte das vezes, a gente ignora, né? Não se interessa, não vai, não obedece ao que Deus está nos chamando para fazer. Será que isso tem acontecido conosco? E, primeiramente, Deus vai dar a Gideão uma tarefa dificílima de ser executada. Gideão destrói o altar de Baal. Quem era Baal? Irmãos, Baal era uma divindade fenícia que foi sempre uma tentação para os hebreus. Era um deus fenício. O problema se agravou. Ali vocês vão se lembrar da história nos dias do rei Acabe, quando o profeta Elias é desafiado, né, para mostrar ao povo que Deus era o Deus verdadeiro e Baal não era nada. Baal era um ídolo. E ali depois ele termina matando 400 profetas de Baal e paga um alto preço por isso. Bem, essa história você vai encontrar lá em 1 Reis 18. Mas essa idolatria a Baal sempre atraiu hebreus, ainda que muitos, né, deles, a maioria deles, tivessem presenciado fatos e feitos poderosos do Senhor. Então, o Senhor Deus convida Gideão para destruir o altar de Baal. Irmãos, eu fiquei hoje pensando nesse acontecimento e na grandeza dele. Era uma divindade fenícia que era adorada ali no alto dos montes. Tinha a simbologia de um boi. E aí Deus diz a ele que ele destrua tudo, destrua esse altar e construa um outro no lugar. Então Deus se propôs a abençoar e libertar Israel, mas ordenou que primeiro fosse posta a casa em ordem. Havia romaria até o altar de Baal, inclusive na família do Gideão. O pai de Gideão era adepto de Baal, né? Ele era uma pessoa que cultuava Baal. Então, o que ele faz? O Gideão toma um boi de 7 anos do seu próprio pai e mais 10 homens, e com eles derrubou o altar, cortou o bosque da romaria de Israel, de Baal, perdão, e assim limpou a sua propriedade, a idolatria reinante. Substituiu o altar de Baal por outro dedicado a Jeová. Tomou também o segundo boi do seu pai e o sacrificou ao Senhor, dispondo as suas partes sobre o novo altar. Com a lenha cortada do bosque, queimou o holocausto em adoração e honra ao Deus eterno. Olha bem, temendo o tumulto popular, Gideão fez isso tudo à noite com a ajuda dos seus 10 servos. No dia seguinte, quando o povo se levanta, percebe que o altar de Baal já não está mais ali e que, ao contrário,
no lugar dele, está erigido um altar ao Senhor. Isso irritou os seguidores de Baal de tal forma que queriam matá-los. Mas aí acontece o improvável. O pai de Gideão ficou do lado do filho, Joás, e a seu modo acalmou os ânimos dos exaltados. É muito interessante que nesse episódio de Joás aplacando a ira do povo contra o seu filho, ele diz uma frase que vai se tornar o novo nome de Gideão para aquele povo. Ele diz assim: olha, vocês não precisam fazer nada. Se Baal é Deus, ele mesmo vai se defender. Se Baal é Deus, ele vai se defender. Então, essa frase deu origem à palavra Jerubaal. Jerubaal é uma palavra que originalmente significava que o Senhor lute por mim. Mas, devido à contenda, né, à destruição do altar de Baal, ali nas palavras do Joás, ele fez uma jogada de palavras ali. Que Baal contenda contra ele, que Baal se defenda se ele realmente é Deus. Deixe Baal lutar contra ele. Então ficou sendo meio que o apelido, né, de Gideão, Jerubaal. Esse é muito interessante, esse episódio. Eu achei muito interessante o significado desse nome, né? Desse nome que ele passa a ser conhecido também no meio do povo. E um outro momento muito interessante, antes que Gideão vá livrar o povo dos midianitas, é o momento da provação do seu chamado, mais uma vez. Ele faz aquela prova com o anjo, mas também ele faz uma prova com Deus através de um novelo de lã. E essa é uma parte muito conhecida da história de Gideão. Quando Gideão faz com Deus: olha, não me leve a mal, mas eu quero fazer mais uma prova, eu quero ter certeza de que sou eu mesmo que o Senhor está chamando. Então eu vou fazer o seguinte: nessa noite eu vou deixar dormir lá fora um novelo de lã. E eu gostaria que, se o Senhor estiver realmente me chamando, que toda a terra esteja molhada de orvalho e a lã totalmente seca. No dia seguinte ele foi lá conferir, tudo estava molhado de orvalho, mas a lã estava totalmente seca. Aí Gideão ainda faz mais uma segunda prova. Deus, não fique chateado comigo, eu vou fazer mais uma vez. Agora eu vou fazer o contrário. Quero que toda a terra esteja seca e que a lã esteja encharcada de orvalho. E assim aconteceu. No dia seguinte, quando ele vai lá, ele espreme o novelo de lã, né, um pedaço de lã, e dá uma taça cheia de água e a terra toda seca ao redor. Então, queridos, é muito interessante essa maneira de Gideão tratar com Deus e verificar e conferir se realmente esse chamado estava acontecendo da parte de Deus para a sua vida. Só nesse momento aí a gente já tem um grande exemplo da intimidade de Gideão com Deus, né? Dessa liberdade de propor, dessa liberdade de só mais uma vez, tenha paciência comigo, né? É realmente uma mostra da intimidade deste servo com o Senhor. Mas, voltando ali no culto a Baal, quantas vezes, né, irmãos, a gente se sente dominado por ídolos até hoje, às vezes dentro dos nossos lares. Às vezes não é uma estátua, não é uma forma humana, mas são coisas que nos dominam e tomam o lugar de Deus. Por isso são ídolos. Seja o próprio trabalho, seja o dinheiro, seja o cuidado excessivo com o corpo. São muitos ídolos que podem hoje ocupar o lugar do Deus verdadeiro em nossas vidas. E é preciso acabar com esses altares e colocar Deus no centro das nossas vidas. Muito bem, agora que Gideão tem a certeza do seu chamado para liderar essa conquista, né, do povo de Israel, mais uma vez, contra os midianitas, agora o Senhor vai mostrar a Gideão, o Senhor que vai fazer com Gideão um teste de fé. Vamos ver como isso acontece? No livro de Levíticos, no capítulo 26, de 3 a 8, o Senhor garante que se Israel for fiel a ele, 5 israelitas perseguirão 100. 100 perseguirão a 10.000 e 1 perseguirá a 1.000, dependendo dessa fidelidade ao Senhor.
E agora, então, Gideão vai ser desafiado, né, por essas lembranças dessas promessas de Deus e desafiado a confiar. O inimigo enchia todo o vale, era como areia na praia do mar. Muitos inimigos, muitos homens, exércitos enormes. Eles não tinham armas, eles não tinham, aos olhos humanos, a menor possibilidade de vencê-los. E, no entanto, a convocação de Gideão atrai 32 mil israelitas para ir contra os medianitas. Mas aí, o Senhor Deus diz a Gideão, olha, fala para eles, quem tiver com medo, quem achar que não vai dar, pode voltar para casa. Aí ficaram, então, 10 mil. Olha bem, caiu mais da metade, né? Muito mais da metade. Voltaram para casa. Acharam que não valia a pena, que não iam conseguir. E esses 10 mil homens, o Senhor diz assim, leva-os na fonte de Arode. E ali eu vou te mostrar como você deve recrutar o seu exército. E eles foram ali, 10 mil homens. E o Senhor diz, olha, observa bem como eles vão tomar água. E essa vai ser a estratégia de recruta, porque eu não quero que se diga depois que vocês venceram pela própria força, mas que vocês venceram porque confiaram em mim. Foi o meu braço que os livrou dos midianitas. A estratégia vai ser a seguinte, né? Você vai ficar observando e os que juntarem água na mão e lamberam sem se abaixarem, segurando, né, as suas armas, o que tivesse na mão, foram os escolhidos. Então, desses 10 mil, apenas 300 tomaram água dessa forma. Eles pegaram com a mão e levaram até a boca. Então, todos os demais foram dispensados, né? E agora sim o Senhor ainda vai dar a nova estratégia para Gideão. Eles serão divididos em 3 grupos de 100. Esses grupos vão ter nas mãos uma trombeta, na outra mão cântaros vazios e tochas. Eu suponho que esses cântaros vazios fossem de argila, fossem de barro, né? E durante a noite, esses 300 rodeiam o arraial do inimigo e muito bem orientados em como usar essas armas que o Senhor deu a eles em altas horas da noite. O Gideão deu o sinal e todos tocaram a trombeta ao mesmo tempo, quebraram os cântaros, seguraram as tochas e gritaram com alta voz pelo Senhor e por Gideão. Isso causou um alvoroço tão grande no acampamento inimigo que eles começaram a se agredir mutuamente. Eles começaram a se ferir e muitos fugiram apavorados, deixando para trás grandes despojos. E assim a batalha foi ganha, sem usarem as espadas, mas pelo braço do Senhor, conforme o versículo 19 e 22. Ganhar uma batalha sem matar uma pessoa, sem lutarem corpo a corpo, né, mas cumprindo as estratégias dadas pelo Senhor. Um momento glorioso. Será que nós lutamos as nossas batalhas à moda de Deus ou à nossa moda? Irmãos, humanamente falando, não seria possível os israelitas ganharem dos midianitas nessa peleja. Mas Deus deu uma grande vitória ao povo de Israel através de Gideão. Queridos, eu fico impressionada, né, como essas coisas são relatadas na Bíblia. A Bíblia realmente é um livro de fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé continuamente para crer no que Deus pode fazer através de nós e muitas vezes sem a nossa intervenção direta. Então, que nós saibamos lutar as nossas lutas seguindo as orientações de Deus. Eu quero trazer aqui a sua lembrança as vestimentas dos sacerdotes na época do tabernáculo. Nós já vimos isso em outros estudos e eu vou falar para vocês da estola do sumo sacerdote. Trazia nos ombros, né, 2 pedras grandes com o nome de 6 tribos cada uma, representando as 12 tribos, né, de Israel,
havia um bolso grande na frente, com 12 pedras bordadas, e lá dentro as 2 tábuas de Urim e Tumim, que era como eles avaliavam a vontade de Deus através dessas tábuas, né? E quando essa peça é chamada no Velho Testamento de éfode ou estola sacerdotal. E quando essa guerra termina, o Gideão é tão homenageado que ele é convidado a ser rei, tanto ele quanto as gerações seguintes dele. Mas ele se recusa. Ele apenas faz um pedido: que todo o ouro que houvesse nos despojos dos midianitas fosse entregue a ele. E ele constrói, então, uma estola sacerdotal, um monumento para colocar ali num lugar bem visível, para lembrar dessa inesquecível vitória que Deus dá ao povo de Israel através dele. Então, olha que coisa interessante. Ele recusa assumir um lugar de autoridade máxima do povo, né? Aliás, é levado a rei, que ele era um juiz, mas, ao mesmo tempo, ele redige numa praça de Ofra da sua aldeia esse monumento maravilhoso. Olha, era tanto ouro que eles trouxeram para ele. Aqui, convertendo, né, na Bíblia fala em ciclos, mas convertendo para quilos, era quase 30 quilos de ouro. E ele mandou confeccionar essa estola sacerdotal como memorial às futuras gerações dessa espetacular vitória ganha sobre os midianitas. Mas aí acontece algo tremendo. As pessoas começam a visitar este monumento, a idolatrar este monumento, a consultar este monumento como se fosse um ídolo. E Gideão comete um erro muito grande, que é não consultar o Senhor a respeito da confecção dessa estola sacerdotal. Em tudo Gideão consultou o Senhor, em tudo Gideão foi obediente, mas na hora dessa construção desse monumento, ele não pergunta ao Senhor se deve fazer. E ali é que se abre uma brecha terrível. Gideão leva o povo a pecar. Ele não teve essa intenção, não foi por isso que ele construiu esse memorial, mas ao estabelecer esse memorial, sem consultar o Senhor, ele leva o povo a uma nova forma de idolatria. Agora não mais a Baal, mas essa estola de ouro colocada no meio da praça de Ofra. E aí, irmãos, as coisas desandam, né? A estola é a túnica externa do paramento sacerdotal, está ligada a uma coisa, a um símbolo religioso que Deus mandou confeccionar, mas ela vai ser usada de uma maneira totalmente desagradável ao Senhor. O povo hebreu, já tendente à idolatria, para ele ficou muito fácil transformar esse memorial de ouro, em forma de estola, em objeto de adoração, tendo em vista, né, o símbolo histórico da estola sacerdotal, como eu disse. E foi o que aconteceu. Gideão, provavelmente, eu creio que Gideão não teve a intenção de que isso acontecesse, mas ele armou um laço, né, para a sua própria família. Isso é muito triste. Como eu disse, eu não creio que intencionalmente ele tenha feito esse memorial para isso, mas até para a sua família isso foi laço. Irmãos, que coisa triste, né? Muitos comentaristas usam esse momento da vida de Gideão para crucificá-lo, para fazer com que todo o restante da sua história seja apagado por esse pecado, esse proporcionar ao povo um novo ídolo. Mas não. Ali nós vamos ver lá na carta aos Hebreus que Gideão foi considerado por Deus, né? Ele não foi apenas um homem valente e corajoso, mas principalmente de uma fé extraordinária, submisso e obediente a Deus. E lá na carta aos Hebreus, né? O nome dele está gravado na galeria dos heróis da fé. Em Hebreus 11, 32 e 34, eu vou pensar algumas expressões sobre ele que fazem muito sentido. E o que mais direi ainda, diz o escritor? Certamente que me faltará o tempo necessário para referir a respeito de Gideão, que por meio da fé
praticou a justiça, obteve promessas, escapou ao fio da espada, da fraqueza tirou força, fez-se poderoso na batalha, pôs em fuga exércitos estrangeiros. Tudo isso ele fez por causa da sua fé. Então, queridos, caminhando para as considerações finais, Gideão não era um homem especial no sentido de destaque de outras pessoas. Era um trabalhador, como a maioria de nós. Uma pessoa simples, que nem acreditava muito no seu potencial pessoal, mas que ao ouvir o chamado de Deus, obedeceu e Deus fez grandes coisas por meio dele. Então, assim como Gideão, enquanto nós buscarmos a orientação de Deus, nós seremos bem-sucedidos. Ele nos ajudará a consagrar a nossa vida, nossa casa e até mesmo as pessoas ao nosso redor. Quando agiu sem consultar a Deus, é que Gideão comete um erro muito grave, que alcançou até muitos da sua família. Então, a forma de seguirmos firmes no caminho do Senhor, seja em nosso trabalho, em nossa família, onde quer que for, é buscando a vontade de Deus e obedecendo a ela. Só assim nós poderemos fazer coisas que Jesus diz lá no Evangelho de João 14:12, né? Maiores do que até as que ele fez. Então, queridos, precisamos discernir a vontade de Deus, precisamos conhecer a vontade de Deus, precisamos ter intimidade com Deus para então obedecê-lo. E essa é a grande lição que nos traz este servo Gideão. E vou deixar 2 perguntas para a gente refletir esta semana. Tenho me esforçado para santificar a minha casa e a minha família ao Senhor? Olha o perigo, mesmo ele sendo um servo do Senhor, a família dele andou dando passos fora da vontade de Deus. Segunda pergunta, sou capaz de agir dependendo exclusivamente da força de Deus? É como eu digo, às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus e estragamos todo o plano dele. Nós não podemos fazer isso. Nós teremos que ser submissos, obedientes, porque Deus é o Todo-Poderoso, é o que conhece lá o futuro, o que nos aguarda, o que nos espera, e é Ele que sabe o que é melhor para nós. Que a vida de Gideão possa fazer diferença para você hoje, como um grande exemplo de uma pessoa comum, mas que foi usada por Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e está citado lá na galeria dos heróis da fé, apesar dos erros, apesar da fraqueza, mas ele é citado ali. E eu creio que esse grande amor de Deus por nós é que faz de nós realmente vencedores. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana. Reflita a respeito. Amém.